buscando uma melhor maneira de reagir diante das adversidades da vida. Segundo Reis, o capítulo de número 6, o versículo 16 e o versículo 17. Ok, vamos então todos juntos? E ele diz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Senhor nosso Deus e nosso Pai, e mais uma vez te damos graças por tudo que o Senhor tem feito. Te damos graças pela tua palavra que está sempre pronta a falar aos nossos corações. Oh Deus, dependemos de Ti, esperamos em Ti. Fale como o Senhor deseja nesta noite mais uma vez. O Senhor já falou conosco pela manhã, aqueles que puderam acompanhar presencialmente ou através da internet, às 16 horas, da mesma forma. E agora, Senhor, o Senhor tem liberdade. Seja feito o teu querer, mas não permita que algo esteja nos distraindo e não ouvirmos a tua voz. No nome santo, bendito de nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós estamos clamando nesta hora, e nós dizemos amém. Glórias a ti, Senhor Jesus. Aleluias. Ainda estamos refletindo, olhando para o ano findo. Mesmo que alguns dizem: não, mas o que ficou para trás, ficou, não tem mais o que olhar para trás. Mas este vai ser um ano histórico. Não tem como esquecer, vai marcar gerações. Porque foi um ano de muita aflição. Por causa dessa pandemia. Todas as programações nunca foram tão incertas como nos dias em que nós estamos vivendo. Estamos aí em perspectivas, rascunhando, escrevendo, mas tudo incerto. E diante de um quadro como este, a pergunta é: o que fazer? O que fazer, amados? Afinal, diariamente estamos sendo confrontados com situações difíceis. Que tendem a nos levar a dizer, a pensar como este moço que estava com Eliseu. Porém, nós precisamos buscar alguns posicionamentos. Nós precisamos buscar alguns direcionamentos.
que nos possam auxiliar. E eu ainda vou um pouquinho mais longe. Infalíveis, porque estão baseados na palavra de Deus. O primeiro deles é buscar diariamente uma orientação na palavra de Deus. Aliás, isto não é novidade para muitos de nós aqui, não é novidade para os que nos acompanham das suas casas. Quando o próprio salmista diz: feliz é o homem que medita nesta lei, na palavra do Senhor, de dia e de noite. Lá nos Salmos 1. Mas a questão tem sido em colocar em prática. E hoje estamos sendo mais uma vez diante deste episódio que ocorreu entre Eliseu, homem de Deus, falando às nossas vidas, falando aos nossos corações. Coloca o versículo número 8. Coloca aí o número 8, para nós estarmos entendendo. Diz assim: o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. 9, ok? Isso, 9. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Vamos tentar entender um pouco o contexto com o qual nós estamos nos deparando aqui. O versículo 8 está claro, dizendo em que estava havendo uma guerra. Isso está mais do que claro. Guerra entre a Síria e Israel. E sempre que se fala em guerra, fala-se em estratégias. Fala-se em estratégias. Estratégias militares. E o rei da Síria, como qualquer exército, tem os seus oficiais. Todo exército tem as suas subdivisões. Mas o chefe máximo, o comandante em chefe, que nesse caso, naquela época, era o rei, reúne-se com seu grupo tático para passar as orientações, como é que eles deveriam atuar para derrotar o exército de Israel. Só que o versículo de número 9 nos diz que o homem de Deus, que nesse caso era o profeta Eliseu, avisava Israel de que: olha, vocês não passem para o caminho X, não passem para o caminho Y, para que vocês não caiam em uma emboscada, não caiam em uma cilada inimiga. Queridos, era uma exortação vinda de Deus através do profeta.
Por isso que nós estamos dizendo que nós precisamos buscar diariamente a palavra de Deus, porque através desta palavra nós teremos um contato com as orientações de Deus, as exortações de Deus. Como é que nós devemos caminhar da melhor forma, da melhor maneira? A palavra de Deus que está em nossas mãos, ela nos direciona, ela nos auxilia a termos uma vida mais tranquila, uma vida mais mansa, uma vida suave. A própria Bíblia, ela é clara quando ela afirma em Mateus capítulo de número 22, vamos conferir Mateus, depois voltamos aqui, é Mateus 22, o versículo de número 29, lá está dizendo, Mateus 22, 29, próprio Jesus disse, porém, respondendo, disse-lhes, o que Jesus disse aí? Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Pode voltar lá para o livro de Reis. Vale a pena, sim, meus queridos irmãos, conhecer as Escrituras. Então eu estava falando de estratégias. As estratégias do rei da Síria estavam todas fracassando. E isso o leva a desconfiar. O que está acontecendo? Como é que eles estão descobrindo o que nós estamos planejando, o que nós estamos traçando? Deve ter aqui alguém infiltrado, ou deve ter aqui um traidor. A história diz que o rei assírio daquela época chamava-se Ben-Hadad. Nós paramos no versículo 9, coloca aí o 10, ok? Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. O que aconteceu? O rei de Israel foi obedecendo à voz divina. Os irmãos estão vendo como é bom nós obedecermos à voz de Deus, nós obedecermos às suas instruções. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? 12. E disse um dos servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. No teu quarto de dormir. 13. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá o que, meus queridos irmãos? Cavalos e carros e um grande exército, dos quais chegaram à noite e cercaram a cidade. Só um minuto, vamos só parar um pouquinho. Então ele envia um grande exército.
para prendê-lo. A gente consegue ver mais aí algumas coisas que o inimigo faz. Está dizendo o seguinte: esse grande exército chegou em que momento lá? Durante a noite. Por isso que a Bíblia muitas das vezes nos exorta a vigiarmos, a não dormirmos. Ai, mas como assim, pastor? Aí o dormir está se referindo ao descuidar-se, ao distrair-se. Porque muitas das vezes, ou certas vezes, nós nos distraímos. E diz aí que cercaram a cidade. Vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Meus queridos irmãos, as aflições que nos atingem não é apenas o Covid-19. Existem situações piores que nos têm oprimido, que nos têm apertado diariamente. Em torno das nossas vidas, em torno das nossas casas, em torno das nossas famílias. O inimigo tem cercado as nossas vidas de uma tal forma que às vezes nós nem imaginamos, mas de uma forma fortíssima. Para ver se nos derruba, para ver se nos destrói. Aí o objetivo era prender o homem de Deus e consequentemente derrotar todo o exército. O versículo seguinte: e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Cidade cercada, cidade sitiada. Mas este plano inicial inimigo não surte efeito, porque havia aí um profeta. Como hoje nós podemos dizer: ué, estamos sem exortação. Não temos. Temos a palavra de Deus em nossas mãos. Temos os pastores que Deus tem levantado para falarem da parte de Deus. Este é um cuidado especial, este é um cuidado particular de Deus em relação aos seus filhos, para que sejamos poupados de toda ação maligna, para que sejamos poupados da destruição inimiga. Pensem comigo, meus queridos irmãos.
bênção, que maravilha seria se todos os lares, todos os dias, marido e esposa, me ajudem, fazendo o quê? Lendo a Bíblia junto e fazendo o quê? E orar junto. O que mais? Isso, em casa todos os dias, a família toda, filhos, netos, fazendo o quê? Lendo a Bíblia, orando junto. Não seria uma bênção? Mas a gente sabe que na prática não é assim. Tornou-se uma raridade. Por isso que os valores familiares estão sendo todos minados. Porque quando nós não nos dirigimos à palavra de Deus, meditando nela, dia e noite, orando, nós não conseguimos enxergar os perigos inimigos, os perigos satânicos. E o que nós vemos hoje, praticamente, são pouquíssimos que desejam cumprir os princípios matrimoniais. O que mais se enxerga é divórcios como nunca. Quem vai casar já casa na tentativa, dizendo: ó, se der certo, porque se não der, existem os cartórios. Ele já vai pensando dessa maneira. Já vai pensando dessa maneira. Outros dizem: pastor, o senhor desconhece a palavra divórcio? E aí vai se divorciando. Uma, duas, não deu certo. 3. Eu quando estava escrevendo aqui esse esboço, estava pensando, eu acho que o camarada vai acertar na 7ª vez, talvez. Já que o 7 é o número perfeito, então é na 7ª vez. Brincadeira. Infelizmente, meus queridos irmãos, isso está muito normal. Pior que está muito normal. Ninguém mais quer obedecer aqui a palavra de Deus. Entrar em um relacionamento, lutar por ele, caminhar até que a morte separe. Segundo lugar, fala comigo: não temer diante da adversidade. Aí está dizendo, o moço disse: ai meu Senhor, que faremos? 16. E ele disse o quê? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Sabe por que ele temeu? Porque ele ficou assustado diante do que ele havia visto. E realmente nós nos assustamos, meus queridos irmãos e amigos,
Quantas vezes nós entramos em situações, quantas vezes nós passamos por situações em que você deve ter dito: eu não vou sair vivo, parece que agora chegou o meu fim, agora é que eu serei destruído, e essa dívida agora vai acabar comigo, e o levante é tão grande, esta enfermidade é mortal. Ele se assustou bastante, este rapaz, este moço. Irmãos, eu já devo ter dito aqui, eu tive a experiência de morar em uma cidade sitiada por 18 meses, cercada. Acho que era um raio de uns 200 quilômetros. Foi um dos momentos mais difíceis, em que faltava tudo que os irmãos podem imaginar. Essa é uma das técnicas da guerra. Você cerca e as pessoas estão lá a morrer à fome. Então não foi um momento simples, não foi um momento fácil, nada agradável. E assim, em nossas vidas, experimentamos diversos cercos, em que a gente pode chegar ao ponto de dizer: desta vez parece que não vai dar certo. O meu filho está tão cercado de más companhias, em que eu não sei mais o que fazer. Sei lá, o meu neto anda com pessoas que eu não vejo mais nenhuma saída. O meu casamento está num ponto em que a saída é que cada um ir para o seu canto. Mas Deus está chegando, dizendo: não temas. Amém, meus queridos irmãos? Não temas. Sabe por quê? Todos os nossos dias estão nas mãos de Deus. É uma questão de Deus se agradar de nós. Por quê, amados? Porque é nesta hora que Deus vai agir em nosso favor. É nesta hora que o milagre vai acontecer. Na maioria das vezes é que nós nos deixamos levar, nós nos deixamos conduzir por aquilo que nós estamos vendo, não por aquilo que nós cremos. E nós precisamos crer no impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é um Deus de milagre. O que nós lemos lá em Abacuque 2, o versículo de número 4, quando ele diz: o justo viverá pela fé. Não me guio por vista, mas pela fé. Olha o diferencial. Volta lá ainda em Reis, tá? Nós paramos no versículo 16. Agora coloca o versículo de número 17, tá? Para nós seguirmos. E aí, enquanto esse jovem Geazi estava apavorado, como muitas das vezes nós ficamos apavorados, isso faz parte do ser humano. O que Eliseu fez? Eliseu buscou a Deus em oração. E o que ele disse? Todos juntos? Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja.
E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em volta de Eliseu. Na verdade, nós não enxergamos a vitória, porque nós estamos normalmente enxergando com os nossos olhos físicos, mas nós precisamos enxergar com os nossos olhos espirituais. Porque nossos olhos espirituais vão além, vão muito além. Irmãos, é complicado, sim, caminhar com alguém que não está na mesma visão. Eu sei que não é fácil. E caminhar na mesma visão não é tão simples assim. Eu penso aqui em um exemplo muito, muito fácil de entender no que concerne a visão. Quase todo mundo, todos os adultos usam conta bancária, o caixa lá, o eletrônico, não é? Vira e mexe, a gente vai lá e faz algum saque. Não é assim? Eu não. E aí você algumas vezes entra no banco com um dos seus filhos pequenininhos. Aí ele está vendo você fazendo o quê? Passando o cartão e tirando o dinheiro. Aí uma das vezes que você falar para o seu filho e falar assim: filho, papai não tem dinheiro, o que ele vai te responder? Não vai não, caixa. Vai lá naquela caixa lá, que lá tem dinheiro. Porque ele não entende que para sacar dinheiro tem que ter dinheiro lá, ou pelo menos no mínimo tem que ter. Você está entendendo? Funciona a visão. Então, meus queridos irmãos, pessoas padecem, lares padecem, porque às vezes não conseguem enxergar da mesma maneira as coisas. Enquanto um diz vamos guardar, o outro diz: guardar como, se amanhã nós já vamos morrer? Mas olha aqui, meus queridos irmãos, que exemplo que eu vejo aqui. Em vez de buscar briga, em vez de buscar confusão, em vez de buscar separação, é uma questão de buscar a oração. Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos para que veja. Amém, meus queridos irmãos? Será que não é hora de você, marido, começar a orar pela sua esposa, pedindo: Senhor, abre os olhos da minha esposa? Será que você, esposa, não é o momento de você estar orando pelo seu marido, dizendo: Senhor, abre os olhos do meu marido? Será que não é hora de nós pais, nós orarmos pelos nossos filhos e dizermos: Senhor, abre os olhos dos nossos filhos, para que nós possamos caminhar na mesma direção? Porque quando não se caminha junto, se complica. Complica-se muito, meus queridos irmãos. Porque as pessoas, quando não entendem algumas coisas, Eliseu orou para que fossem abertos os olhos do moço, para que o moço pudesse entender o que é que estava acontecendo. As pessoas, meus queridos irmãos, quando não entendem, a caminhada só se torna mais difícil ainda. Essas pessoas, provavelmente você conheça alguém assim.
nunca consegue ver aquilo que é bom. Não sei se você já viu alguém assim. Nunca consegue ver aquilo que é bom. É impressionante, né? Tem pessoas que é assim. Só consegue ver aquilo que é ruim, aquilo que é mal. Aliás, nunca alguma coisa está boa. Sim. Nunca alguma coisa está boa. Não, isso aqui não está bom. Não está nada bom. Isso aqui não vai dar certo. Você já pensou? Por quê? Porque esta pessoa não está enxergando. Precisa que lhes sejam abertos os olhos. Eu coloquei aqui espírito de Gease. Esse espírito de Gease precisa ir embora. Espírito de derrota, espírito de destruição. E não, é este ano que nós vamos. Vai morrer aonde? Quem que disse que você vai morrer? Quem foi? Quem foi que falou? Coloca para nós aí. Deixa-me ver o texto. Opa, perdi aqui. Daqueles que estavam caminhando. Estavam caminhando com Jesus, os discípulos, no caminho de Emaús. Estavam caminhando com Jesus, Jesus andando com eles, juntinho deles, mas eles não estavam se apercebendo. Isso ainda ocorre muito hoje, meus queridos irmãos. Pessoas que não conseguem ver as maravilhas de Deus. Terceiro lugar, precisamos entender de que a vitória chega. Amém, amados? Fale comigo, a vitória vai chegar. Aleluias. Coloca o versículo, isso, aí 17, ok? E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Continuemos. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Nós vimos ali de que o exército era grande, que aquele rei assírio havia enviado. Só que o exército de Deus é maior e é mais numeroso. Glória a Deus. E no finalzinho deste nos versículos seguintes, nós vamos poder observar de que Eliseu vai orar novamente. Eles são feridos de cegueira. Quando vão despertar, estão em Samaria. Lá o rei pergunta se podia destruí-los, se podia matá-los, mas Eliseu diz que não. Versículo de número
22, versículo de número 22. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomastes prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão ao seu Senhor. Nós agiríamos dessa maneira? Ao vermos alguém que queria te matar, ao vermos alguém que queria te destruir, primeira coisa que nós diríamos: olha, Deus manda raios do céu para que torrem todos eles. Existem momentos de que quando nós oramos para aquelas pessoas que nos fizeram mal, que nos maltrataram, a gente parece que queremos pedir algo mal. Senhor, que ele entre embaixo de um caminhão, sei lá, coisa assim dessa natureza, não é? Isso é exatamente, coisa dessa natureza. Senhor, será que o Senhor não está vendo, não viu a minha aflição? Como? Tá? Misericórdia, né? Ou o que nós estamos aprendendo aqui? Eliseu diz: não, você não vai matar eles, pelo contrário, você vai lhes dar comida. Amém? É o que a Bíblia nos orienta. O que a Bíblia nos orienta. Aliás, é o que nós ouvimos hoje pela manhã. Este é que é o espírito de amor, verdadeiro espírito de amor. Vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Deixar para Deus, Deus vai cuidar, não nós. Este é um aprendizado, este aqui é uma lição, são lições. Me parece que durante a semana nós falamos sobre isso. O amor prático é uma das lives, é um exercício. Temos que aprender, temos que começar a parar de dizer: eu detesto o fulano, eu não vou com a cara do Beltrano. Por isso que o nosso tema é buscando uma maneira melhor de nós reagirmos diante das adversidades. Mas quantas pessoas, como o pastor falou no culto da manhã, que cantam, pregam, oram, mas só que sai para aí dizendo que eu não gosto do fulano. Penso eu que você já escutou isso, não apenas eu. E não, eu já escutei o seguinte: nem me peças para eu ir cumprimentar o fulano. Ué, está fazendo o que na igreja? Olha, para ir cumprimentar, até nem é para ir em casa. Agora imagina se você pedir para ir na casa, né? Está fazendo o que na igreja? Está fazendo o que, meus queridos irmãos? Os irmãos estão entendendo como é que nós precisamos crescer? Como nós estamos com dificuldades? Por isso, essa maledicência toda. Porque muitas pessoas não têm mais temor, não têm medo do pecado, não têm medo, não temem o inferno. Para terminarmos, falei comigo: Deus nunca abandona os seus filhos. Quem crê nisso? Eu creio, meus queridos irmãos. Deus nunca abandona os seus filhos, Ele nunca vai te abandonar. Por maior que seja o levante inimigo, entenda de que quem está em Deus é a maioria. Você e Deus é a maioria. Glória a Deus. E diante de lutas, diante de problemas, que nós é que temos que decidir como é que nós vamos agir.
Se buscaremos o espírito de Gease, o espírito de Eliseu, o homem de Deus. Afinal, quem estava sendo caçado era Eliseu. Mas Eliseu não temeu. Eliseu confiou. Amém? Vamos confiar. Nós não sabemos o que está nos aguardando aí. O que quero dizer para você? Vamos confiar. Amém? Não pare de fazer as suas anotações aí. Trace, projete. Projete viagem, projete compra de carro, projete compra de... sei lá, vamos. Não pare. Vamos confiar. Deixar Deus agir. Deixar Deus agir. Porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Que Deus grandemente e ricamente nos possa abençoar. Que possa fortalecer as nossas almas nessa caminhada. Mais um ano. E virão muitos, para a glória de Deus. Este ano não é o último. Amém? Deus abençoe. Vamos para o último louvor.